amigos da Velocidade, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Velocidade Alternativa, o seu resumo semanal do esporte a motor. Neste domingo tivemos o Grande Prêmio da Cidade do México, Autódromo Hermanos Rodrigues, vitória de Max Verstappen com Lewis Hamilton e Charles Leclerc completando o pódio, dessa vez sem desclassificações. Antes da gente passar o resumo da corrida, o que aconteceu no final de semana, eu preciso lembrar você que quem é membro do canal da Alternativa chega na frente. Por apenas R$ 2,99 por mês, ou equivalente aí na sua moeda local, você tem diversas vantagens nas nossas lives e a partir deste Velocidade Alternativa também tem acesso antecipado para os membros. Abre aí a sua asa DRS e chegue na frente de todo mundo. Acesso antecipado com 6 horas antes do público geral. Para você que não pode, não quer, não tem condições de assinar, não tem problema. O vídeo continua chegando ao público geral às 8 da noite de segunda-feira. Então fica aí a dica, se você quer acompanhar as notícias da Velocidade um pouco mais cedo, assina por R$ 2,99 por mês que você não vai se arrepender, tenho toda a certeza. Agora sim, vamos falar do final de semana que foi bem movimentado lá na Cidade do México, movimentado e de tirar o fôlego literalmente, porque estamos falando do autódromo mais acima do nível do mar, 2.240 metros de altitude da Cidade do México. Não faz diferença para os pilotos, mas faz para os carros. O ar rarefeito provoca problemas na refrigeração. Você não pode ficar colado no carro da frente, porque senão o carro superaquece. Menos oxigênio disponível na atmosfera significa que o carro vai se esforçar muito mais e vai ter problemas para refrigerar. Por isso, todas as equipes trouxeram atualizações pontuais exatamente para se adequarem aí à condição de alta altitude lá da Cidade do México. E na sexta-feira a gente viu, obviamente, a Red Bull dominando completamente todos os treinos, o Max Verstappen liderou todos os treinos livres, mas, dadas as características da pista, o ar rarefeito e também uma pista com retas longas, onde se atinge mais de 350 km por hora, eu não estou mentindo, é isso mesmo, mais de 350 por hora, Alexander Albon, da Williams, e Daniel Ricciardo, o próprio Tsunoda, pilotos da AlphaTauri, que até então era a pior equipe do grid, conseguiram bons resultados na sexta-feira. Por quê? Porque são carros feitos para reta, e com as retas do circuito Hermanos Rodrigues, a característica do circuito, 3 zonas de DRS, era uma tarefa menos difícil deles conseguirem se aproximar. Aliás, o Albon esteve próximo ali do tempo do Verstappen o tempo inteiro na sexta-feira. Palmas aí para o tailandês de ascendência britânica da Williams. Então, a Ferrari esteve próxima, mas não tanto assim. A Mercedes também esteve próxima da Red Bull nos treinos livres. E no sábado, o que a gente viu foi um erro crasso do Norris. A McLaren não estava tão próxima assim, mas ele errou feio na sua estratégia no Q1 e acabou saindo mais cedo. O Norris, na primeira passada, ele fez de pneu médio, e na segunda passada teve volta deletada, fez uma terceira tentativa, mas essa aí não deu para concluir porque houve uma bandeira amarela. O Alonso acabou rodando, provocando uma bandeira amarela, e o Lando Norris acabou ficando sem tempo hábil para passar para o Q2. Isso acabou provocando uma reviravolta no grid, porque o Norris saiu lá do fundão. Já tínhamos a informação na sexta-feira de que o Tsunoda ia trocar absolutamente tudo no carro, então ele ia largar ou do pit lane ou na última colocação, e com isso ele ajudou o seu companheiro Ricciardo, foi um trabalho de equipe muito bem executado da AlphaTauri para que o Ricciardo chegasse ao Q3 com a sua AlphaTauri, o pior carro do grid. O Tsunoda ele serviu como reboque, ele dava o vácuo na reta principal exatamente para que o Ricciardo conseguisse marcar melhores tempos, e assim foi. Tsunoda passou para o Q2, graças também a esse erro do Norris, e na hora da qualificação decisiva, o Q3, o Ricciardo sozinho, sem Tsunoda a reboque, conseguiu um 4º lugar. Mais surpreendente do Q3 foi as duas Ferrari estando na liderança, não só a pole position na mão do Leclerc, mas também o segundo lugar do Sainz foi absurdamente surpreendente, deixando o Max Verstappen apenas na segunda fila. Como eu disse, segunda fila completada por Verstappen e
Ricardo, não foi o Pérez, não foi o homem da casa, aquele que estava com uma vantagem absurda, tinha o calor da sua torcida e não conseguiu chegar nem mesmo em quarto lugar. Um final de semana que já se desenhava muito ruim para o Sérgio Pérez desde o sábado. Ele não fez o seu papel e o Ricardo é a principal sombra para ele para 2024, no mínimo para 2025. Mas para 2024 ele também é uma sombra, péssimo momento para o Pérez dar essa paçocada em casa ainda por cima. Então, nós tivemos aí a largada no domingo, às 5 da tarde no horário de Brasília, e foi um belíssimo barata voa na largada. Seu Pérez não passou da curva 1. O que aconteceu? O Verstappen largou muito bem, como eu disse, em terceiro lugar, já saiu jantando as duas Ferrari pelo meio, fez uma largada espetacular e muito ruim o tempo de reação das duas Ferrari. O Verstappen já ia tomar ponta, aí ele toma o traçado da direita, o Leclerc fica no meio e o Pérez tenta passar por fora. Eles dois sanduícham o Leclerc e aí o próprio Hamilton, depois quando assistiu o lance, falou assim, ele fez igual a mim no Qatar. Né? O Pérez foi otimista demais, tentou ultrapassar ele por fora, bateu, e aí o lugar onde bateu não prejudicou tanto o Leclerc, né? Quebrou um pedaço do bico, mas ele conseguiu continuar na prova por mais de 30 voltas ali com aquele bico um pouco pendente. Agora o Pérez não, bateu numa área muito sensível na lateral do carro, fim de prova, não teve como continuar, e aí ele abandona a prova na primeira curva da primeira volta, com o Hamilton ali, bem próximo de Verstappen, e a desgraça já estava feita, né? Ele não ia perder o segundo lugar nessa prova, mas vamos acompanhar ao longo do vídeo que você vai entender o tamanho desse estrago, não apenas material. O Verstappen não conseguiu abrir tanta distância assim como ele está acostumado nas últimas provas, mas ele conseguiu controlar bem a liderança, abrindo 2, 3, 4, 5 segundos para os carros que vinham atrás. Parou muito cedo, a gama disponível nesse final de semana do Grande Prêmio do México era C3, C4 e C5, a gama mais macia disponibilizada pela Pirelli, e aí o Verstappen com pneu médio, né, a maioria dos carros largou de pneu médio, não durou mais do que 19 voltas, então ele ia para uma estratégia de 2 paradas, coloca pneu duro, assim como os outros carros vão ali se movimentando, fazendo a sua estratégia. E aí acontece o lance que acaba por definir boa parte dessa corrida. Na volta 33, o Magnussen ele tem um problema na suspensão e bate muito feio. Um lance muito estranho, porque o carro ele vira para um lado o volante, o carro vai para o outro porque a suspensão estava quebrada. Quando agride a zebra, ele vai direto no muro e provoca uma bandeira vermelha. Bate ali nos S's do setor 2 do Autódromo Hermanos Rodrigues, mas era um ponto muito sensível, o softwall teve que ser refeito e isso ia demorar um tempo. Então, a direção de prova optou por dar a bandeira vermelha ao invés de apenas o safety car. Uma parada ali de 20 minutos para refazer a barreira e tivemos uma largada parada, né? Não foi uma largada lançada, foi uma relargada. E nessa relargada, obviamente, o Verstappen toma a ponta tranquilamente e o Hamilton troca pneu nessa janela. Vamos lembrar que em bandeira vermelha você pode trocar muita coisa no carro, é como se fosse um pit stop grátis, em que você não vai gastar nenhum segundo para trocar nada. O carro é obrigado a recolher para o box e as equipes podem mexer em muitas coisas. Então, o Leclerc, por exemplo, trocou o seu bico quebrado e outros carros resolveram trocar pneus. O Hamilton coloca pneu médio, o que parecia ser uma estratégia ruim, já que ele teria que fazer mais da metade da prova com o pneu médio que já estava usado. Então, todo mundo esperava que o Hamilton fosse fazer uma parada adicional do meio para o final da prova. Não foi o que aconteceu, e essa estratégia foi muito bem executada pela Mercedes. Ele já saiu encapetado atrás ali do Leclerc, a Ferrari dizendo, olha, daqui a 5 voltas o pneu duro vai render melhor do que o médio, fica tranquilo, ele não vai te passar. Não deu outra. Em 5 voltas, o Leclerc foi jantado pelo Hamilton, e eu preciso dizer que as manobras do Leclerc e do Sainz foram absolutamente ilegais, a direção de prova não tomou nenhuma providência. Em vários momentos deu para ver que eles estavam se defendendo de ataques de carros que vinham de trás, balançando na reta e também na frenagem. A regra diz que você só pode tomar o traçado defensivo para um lado. Você não pode ir para um lado, depois para o outro, ou 2, 3, 4 vezes. Você não pode fazer isso e foi muito claro. As imagens da transmissão mostraram Leclerc e Sainz fazendo isso e a direção de prova não tomou nenhuma atitude.
Na pista eles acabaram sendo punidos, entre aspas, aí, com ultrapassagens, mas deveriam ter recebido pelo menos uma chamada dos comissários. Bom, a prova ainda teve alguns lances de emoção ali por volta da volta 49, com o Tsunoda dobrando a meta, né? Ele viu o Pérez fazer a caquinha que fez na largada, foi lá e fez bem pior. O querido japonês da AlphaTauri estava numa posição espetacular, as duas AlphaTauri pontuando, ele tenta passar o Piastri de uma forma muito otimista e acaba batendo, e ele não ficou fora da prova como foi o Sérgio Pérez, mas ele voltou muito atrás, lá nas últimas colocações, sem chance nenhuma de brigar por pontos. Com essa configuração, o Norris acabou sendo o maior beneficiado, porque ele sai lá das últimas posições, lembra que eu disse que ele largou em 17º e veio jantando todo mundo ao longo da prova, terminou em 5º lugar com uma bonita ultrapassagem em cima do Daniel Ricciardo, um dos últimos lances de grande emoção já no finalzinho da corrida. Verstappen venceu, iguala-se a Nigel Mansell, está numa crescente aí para se tornar o terceiro maior vencedor de corridas ainda nesse ano e bateu um recorde dele mesmo. 16 vitórias em uma temporada, só Max Verstappen conseguiu esse feito, ampliando o recorde que ele já tinha estabelecido no ano passado. Então, uma temporada absurda, espetacular do tricampeão do mundo. Vamos para as classificações, meus amigos, porque temos mudanças. Verstappen, esse não muda, 491 pontos, tricampeão do mundo, seguido por Sérgio Pérez, que não pontuou nessa prova, 240. E o Hamilton, que fez o segundo lugar e a volta mais rápida, lembra daquela vantagem de 39 pontos? Pois bem, ela demoliu pela metade. Agora, 20 pontos separam o Sérgio Pérez do Lewis Hamilton. Semana que vem tem Sprint Race, tem Las Vegas, que é uma incógnita, tem Abu Dhabi. Meu amigo, 20 pontos aí, ó, pode se esfarelar pelos dedos em uma etapa. Então, seu Sérgio Pérez vai ter que remar de novo para abrir vantagem, para não correr o risco de ser ultrapassado pelo Hamilton na reta final da temporada. O Sainz agora é o novo quarto colocado, Alonso não pontuou, e o Sainz chegou aos mesmos 183 pontos do Alonso. Ele está na frente porque tem uma vitória, tem um resultado melhor de chegada do que o Fernando Alonso nessa temporada. Mundial de Construtores, Red Bull 731 pontos, campeoníssima, rumo ao recorde histórico aí, se conseguir mais 59 pontos, ultrapassa aquela Mercedes de 2016 e se tornará a equipe maior pontuadora em uma temporada. 731 pontos tem a escuderia austríaca, 371 tem a Mercedes, 349 tem a Ferrari, McLaren 256 e Aston Martin 236. Preciso fazer uma nota aqui que a AlphaTauri, apesar de não estar entre as 5 primeiras colocadas, deixou a lanterninha. Agora a escuderia ítalo-britânica, que tem nome de roupa, mas ano que vem vai mudar para possivelmente outra marca de roupas, ela vai para a 8ª colocação com os mesmos 16 pontos da Alfa Romeo. Mas como o Daniel Ricciardo chegou em 7º nessa etapa, é uma posição de chegada melhor do que a Alfa Romeo já conquistou em todo o campeonato. Então veja aí, a AlphaTauri agora é a 8ª colocada, deixando a Haas na lanterninha. Próxima corrida, meus amigos, é aqui na nossa casa, o Grande Prêmio da cidade de São Paulo. Toma a Alternativa Esportes a partir de sexta-feira. Não tem abstinência. Passou o feriado, já vem aí o Grande Prêmio de São Paulo aqui no canal da Alternativa. Você vai curtir todas as sessões na AETV. E é uma corrida com Sprint Race, meus amigos. Vem aí muita emoção. Sexta-feira a gente se encontra às 11 da manhã e é para o único treino livre do final de semana. A classificação para domingo será determinada a partir das 2h15 de sábado, de sexta-feira, perdão, 2h15 de sexta-feira, horário de Brasília sempre. No sábado, aí é dedicado ao Sprint Race. 10h30 da manhã a gente faz a classificação da Sprint. A Sprint Race também toma parte no sábado às 2h45 e no domingo, largada 2 da tarde, Alternativa Esportes cobre tudo, absolutamente tudo, a partir do 12h45, o maior pré-corrida da internet brasileira, 1h15 de muita emoção e vamos vibrar demais aqui no canal, que você já sabe, a casa do automobilismo da velocidade é na Alternativa Esportes e não tem outra. É na ETV que você vai acompanhar o Grande Prêmio de São Paulo em todas as suas emoções. É isso, meus amigos. Voltamos semana que vem.
Automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a casa da velocidade no YouTube. Até a próxima!